Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Olá, tudo bom, gente? Hoje eu vim aqui trazer para vocês o áudio daquela live que eu fiz com a Pamela Aruman lá no Instagram dela tem um tempinho. Eu pedi autorização dela, claro, para extrair o áudio e colocar aqui no podcast. E eu também fiz algumas edições para tornar mais podcast, digamos assim. Mas não tirei nada das conversas não, tá bom? E o assunto não é por enquanto. Foi uma live que o objetivo era ser uma conversa especialmente para solteiras, para as mulheres que vivem nessa situação de achar que está vivendo o agora por enquanto, né? Enquanto não casa ou enquanto não tem filho. E a nossa conversa girou em torno disso. Foi muito bom para mim, foi uma bênção para mim, tanto o preparo para essa conversa quanto a conversa mesmo. E eu espero que seja uma bênção na sua vida também, que seja útil para você. Depois conta o que você achou. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido através da live, né? Mas pode ser que você prefira pelo podcast, para ouvir de novo, ou até para compartilhar, fique um pouco mais fácil para você. Eu espero realmente que você goste. Aproveitando para dizer também que tem vários episódios aqui no podcast sobre vários assuntos. Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha nos outros episódios. Os mais recentes é uma série sobre rivalidade feminina, que vai continuar, tá? Se você está ouvindo esse podcast no meio da história aí, ele vai continuar, tem outras coisas para a gente conversar, convidados também. Mas é isso. Espero que vocês gostem. Fica aí, então, com a Pamela e comigo. Ei, mulheres! Chegou a live tão esperada para as minhas seguidoras solteiras que vivem aí me pedindo uma live destinada a elas. Demorou, mas chegou, né, gente? E chegou muito, 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 muito especial, com uma convidada mais que especial, que eu tenho certeza que falará aí muito ao coração de vocês. Tudo bem com vocês? Mas eu queria falar com vocês um pouquinho antes de chamá-la de como nosso Deus é. Nosso Deus é maravilhoso, Ele prepara os caminhos, Ele vai preparando, mesmo sem a gente entender, mesmo sem a gente saber por que a gente às vezes começou a seguir alguém. Deus tem seus propósitos, porque Deus une propósitos e Deus une pessoas com propósito. E assim foi com a Ana. Não sei como eu parei no Instagram dela, eu acho que o pastor Allen compartilhou alguma coisa dela e eu entrei para ver de qual era do perfil e fiquei. Ai, gente, a Igreja de Cristo é isso, né? Ela não está dividida e Deus vai unindo e é uma coisa linda, maravilhosa. Quando eu comecei, vocês me cobrando essa live para solteiras, meu Deus, o que eu vou falar para as solteiras queridas do meu coração? E conversando com várias amigas solteiras aqui, eu falei assim, não, gente, eu preciso de uma solteira falando, né? Porque é muito fácil, né? É muito cômodo, às vezes, talvez, para solteiras virarem para mim e falar, olha, você fala isso porque você tá casada, porque você está com filhos. Então, assim, por mais que eu já tivesse vivido esse momento, por mais que eu já tivesse estado solteira e ter encarado a minha solteirice como a Ana Paula encara hoje, é diferente, né, gente? Quando vocês ouvem uma pessoa que é casada de uma pessoa que é solteira. E aí eu tive uma certeza muito grande que eu tinha que chamar a Ana Paula para essa live e eu fiz esse convite para ela. E aí ela me mandou vários áudios e eu falei assim, nossa, gente, como que Deus é maravilhoso. E eu falei, Aninha, você foi separada para essa live. Então, gente, prepara o coração, orem ao Senhor aí desde agora para que Deus tire as escamas dos seus olhos, para que Deus abra o teu entendimento e para que Deus fale aí ao seu coração aquilo que Ele quer falar, tá bom? Porque foi muito especial todos os áudios que eu troquei com ela e espero que seja assim também para vocês, tá bom? Então, bora lá! Olá! Oi, gente, olha que pintura que é essa. Vou falar por que eu fiquei no Instagram dela, porque eu falei assim, gente, que pintura, deixa eu ficar vendo essa mulher bonita aqui um pouco, para alegrar meu dia. Ai, que amor, obrigada! Oi, gente, que honra estar aqui, que alegria! Então, Ana, fala um pouquinho aí de você, para as minhas seguidoras, quem que é a Ana Paula, conte-nos aí um pouquinho. Bom, Ana Paula é uma mulher de 31 anos, salva pela graça de Jesus, né? Então, bom, já começamos daí, né? É isso que me define.
Mas, sim, tenho 31 anos, estou solteira, virei a tia solteira que é convidada para a live da Pan. Eu não acredito, eu virei mesmo a tia solteira, gente. Que absurdo, jamais! Mas, enfim, graças a Deus, contei bastante coisa para a Pan, conversei bastante com ela, então ela já sabe um pouquinho aí da minha história. Bom, é difícil, né? Eu fico olhando os comentários, eu perco o foco muito fácil. Então, vamos começar com uma coisa, gente, sobre o que não é essa live, né, Ana? Importante. Essa live aqui, pois é, essa live não é para falar para vocês como vocês devem se preparar para o casamento. Porque, gente, de boa, eu acho que isso vocês estão de saco cheio já, né? Eu mesma, assim, muitas vezes eu fico vendo as programações para solteiras e tal. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, coitadas, vão, né? O mundo não gira só em torno, né, de se preparar para o casamento. Enfim, então, gente, essa live não é sobre isso. E não é sobre justamente essa questão do por enquanto, né, gente, que foi o tema da nossa live. E porque a Aninha me mandou vários áudios, e aí num dos áudios ela soltou, né, poxa, minha vida não é enquanto eu não caso, né, Ana? Sim, e aí apoio imediatamente. Vamos colocar esse tema da live, perfeito, né? Rápido aí nas ideias, né? Eu até estava pensando aqui agora, Pan, que da mesma forma que a gente se prepara, às vezes, você tem interesse em ter um trabalho, uma promoção no seu trabalho. Então, tudo bem você se preparar para ter essa promoção no seu trabalho, estudar mais para você conseguir aquilo. Porém, você não deve parar de fazer o seu trabalho agora por causa dessa... Então, tudo bem, né? Se você quer se preparar para o casamento, se você quer acompanhar, por exemplo, a Pan, que faz um conteúdo excelente, mas que você não deixe de viver o seu agora, né? A verdade é que Salomão já jogou aí uma fumaça na nossa cara, como diz o pastor Emílio, né? Quando ele fala em Eclesiastes, de que nós nunca vamos estar satisfeitos com nada se a nossa satisfação, Pan, não tiver em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, né? Então, não é só a mulher solteira que tem essa tentação de viver no enquanto, mas todos nós vamos ter essa tentação de viver enquanto algo que a gente quer muito não chega, né? Então, às vezes, você casa e aí você vai viver enquanto seus filhos não chegam, e aí seus filhos vêm e você vive enquanto eles não crescem para você ter aquilo que você não teve, né? Você perdeu por causa de lidar com as crianças. Aí depois você vive enquanto os netos não vêm, e enfim, a gente alcança o que a gente achava que a gente queria, e depois a gente vê que a gente queria muitas outras coisas. E se a gente vive nesse enquanto, a gente perde de glorificar a Deus no agora, que foi para que a gente foi chamado. E para a gente sair disso, para a gente sair desse enquanto, a gente tem que colocar Deus no sempre, colocar Deus no nosso coração, no centro da nossa vida, no centro do nosso querer. E quando Ele estiver no centro do nosso querer, a gente vai conseguir querer casar corretamente, a gente vai conseguir querer ter filhos com as motivações corretas, a gente vai poder querer viajar e conhecer o mundo, por que não? Tantas coisas que a gente pode querer se Deus estiver no centro da nossa vontade, se Deus estiver no centro do nosso querer, amando o Senhor acima de tudo. Sim, exatamente, Ana. Eu sei, assim, eu conversei muito com ela, falei assim, ai, gente, como é lindo, né? A mesma visão de reino, o mesmo entendimento de quem Deus é, porque eu vivi essa fase, né? Então, assim, antes de eu conhecer meu marido, eu estava vivendo aquilo que a Ana está vivendo agora, de falar, peraí, a minha vida não é para o casamento, a minha vida não é encontrar alguém de Deus para mim, a minha vida é glorificar o meu Senhor. Então, assim, foi uma fase que eu realmente, porque assim, né, a gente estava vivendo aquilo, não, eu preciso, né, os anos estão passando, e é aquela coisa de você vai para a igreja já com aquele radar ligado, e você quer ir para a programação da igreja, e você não pode ver um diferente entrar, aquela coisa, né? Vocês acham é o seu radar e os dos outros também, né, porque parece que tá todo mundo com radar para você, assim, Ana Paula, olha lá, passou um crente. Exatamente, né, aquele radar, aquela coisa, eu falei assim, espera aí, onde é que está meu coração? Né? Eu tô aqui na igreja para arrumar um marido, ou eu tô aqui na igreja para glorificar o meu Deus? E foi nessa fase mesmo que eu falei assim, não, peraí, eu sou filha de Deus.
E eu tenho que viver para Ele. Então, assim, eu comecei a ter esse entendimento, eu devia ter uns 23 anos, 24, que eu comecei realmente a estudar a palavra de Deus, realmente me aprofundar no conhecimento de Deus. E eu falei, não, eu tenho que viver para Deus. E que bom que eu tô solteira e eu posso servir ainda mais o meu Deus, porque eu tenho tempo, eu não sou casada, eu não tenho filhos. Então, assim, eu vou servir meu Deus. E falei assim, olha, Deus, se o Senhor quiser que eu case, o Senhor vai mandar. Se não quiser também, eu estou satisfeita no Senhor. Né? Então, assim, eu realmente entreguei o meu estado civil para Deus, porque eu entendi que a minha identidade, ela não estava no meu estado civil, ela estava em quem eu era filha de Deus. E eu falei, se eu sou tua filha, eu vou viver para que teu reino venha. E o que tiver nas minhas condições de antecipar a tua volta, eu vou fazer e vou tentar viver uma vida que glorifique o Senhor. E se o Senhor quiser, o Senhor vai mandar alguém. Se não quiser também, amém. Porque é para a tua glória que eu vou viver. E a minha alegria, assim, o meu desejo sempre era que a minha alegria estivesse no meu Deus, né? No meu Senhor. Ai, Pan, graças a Deus você teve esse entendimento até bem cedo, né? Eu queria ter também tido, mas Deus faz de um jeito para cada pessoa, né? A nossa função como ser humano é glorificar a Deus. Isso ocorre no desfrutar dele. Então, as nossas funções, os nossos papéis, como você disse, de Estado Civil, eles são usados por Deus para isso, mas não vai ser o que vai ser a nossa definição, não é o que nos define. Porque o homem e a mulher são, primeiramente, um homem e uma mulher feitos à imagem de Deus para também ser refeito à imagem de Deus. Isso é o essencial que Paulo fala para a gente até em Colossenses 3. E os crentes sendo feitos segundo a imagem de Deus, e esse sendo o grande alvo, vai ser assim, tanto para as pessoas casadas quanto para as pessoas solteiras. Todos os que estão em Cristo estão sendo conformados à imagem dele, e os papéis que nós temos não vão nos definir. Seu estado civil não vai te definir, sua cor de pele não vai te definir, sua profissão não vai te definir, que é uma tentação de muitas nós, né, solteiras. Sua profissão não vai te definir, seus diplomas que você está conseguindo não é o que vai te definir, sua idade, sua classe social. Porém, claro, essas coisas vão ser usadas por Deus, mas são mutáveis, né? Então, talvez possa ser útil pensar em paralelo. Por exemplo, uma criança, ela vai glorificar a Deus, é função dela glorificar a Deus enquanto criança. Ela não é pensar que aí quando ela crescer que ela vai glorificar a Deus, até porque muitas não chegam na fase adulta. Mesma coisa o adulto que pode não chegar na velhice. Né? Sim, exatamente. A gente tem essa tendência, né? Uma vez eu ouvi falando assim, que o tempo do diabo é o amanhã, o tempo de Deus é o hoje. E o diabo fica sempre querendo levar a gente para o amanhã. E é tão engraçado, né? Quando você vai para a igreja, eu estava até conversando isso com uma amiga minha, Maiara, não sei se ela está aqui assistindo, se ela tiver, dá um oi aí, de que justamente, né, existe... Gente, o casamento é uma bênção, o casamento, né, foi planejado por Deus, ele é uma bênção, mas muitas vezes existe uma idolatria do casamento. Não, que a mulher tem que casar e a mulher... Né? Eu não estou dizendo aqui daquela pessoa que quer, né, rejeitar o casamento por motivos egoístas, mas é realmente essa idolatria do casamento em relação aos solteiros, né? Mas aí em relação aos casados, aí já, nossa, não, né? Casamento não é isso tudo não, né? Mas aí é uma crise para os casados, mas é uma imposição para os solteiros, e a gente vive aí um pouquinho de confusão dentro das igrejas, justamente porque a gente quer criar regras, né? Você só vai glorificar a Deus se você casar, você só vai glorificar a Deus se você tiver filhos. Agora tem uma onda aí que você só vai glorificar a Deus se você tiver muitos filhos, como se o número de filhos fosse definir se você glorifica ou não a Deus. E aí vão criando várias regras, vários caixotes, tentando justamente aprisionar, né? Aquilo que Cristo fala, né? Vocês estão colocando um peso sobre os outros que nem vocês cumprem. E não foi para isso que Cristo veio, né? Cristo veio para formar o caráter dele em nós, para que a gente pudesse glorificar o nosso Senhor na condição que o nosso Senhor está nos colocando. Então, se nós estamos solteiras agora, é porque Deus quis assim. Se eu estou casada agora, é porque Deus quis assim. Não é algo que você conquistou, que você conseguiu ter. Se eu tenho filhos, é porque Deus quis assim. Né? Filhos também não é um direito também, né? Tem gente que acha que o filho é um direito, depois que casa não tem filhos, pronto, não estão glorificando a Deus e vai em busca de tudo como se isso fosse um direito. Gente, filho não é direito, casamento não é um direito, né? Nós não estamos aqui para viver essas regrinhas, nós estamos aqui para glorificar o nosso Deus no lugar que Ele está nos colocando, né, Ana?
Perfeito, perfeito. Você está onde Deus quer que Deus esteja, que você esteja. Para mim, realmente, o problema começa lá no começo, onde eu acho que há muita contradição e onde vem o peso em cima da gente. Eu passei muito tempo mesmo da minha vida cristã acreditando que o plano de Deus para todo mundo era o casamento. Acreditando e sendo levada a acreditar nisso, não de púlpito, tá? Já dizendo, mas por outras pessoas, né? Assim, da nossa convivência. E, bom, quando alguém não cumpre, então, para mim não cumprir esse plano de Deus para todo mundo, na minha cabeça ficava como se tivesse um erro na matriz para aquela pessoa que não estava cumprindo esse plano de casar, porque é para todo mundo. E, bom, a gente vai bater nessa tecla 1 milhão de vezes aqui, né, que nós somos criados por Deus para glorificar a Deus. A máxima dessa nossa conversa sempre. No Catecismo de Westminster, a gente decorou lá que nós somos, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Porém, como a Pan falou, parece que aí a gente começa a colocar coisas a mais nesse fim principal do homem, e por algum motivo, que eu ainda estou tentando entender qual foi esse motivo, a igreja começou a, de alguma forma, colocar como se o casamento fosse uma forma melhor, fosse um alvo maior de fazer esse fim principal do homem, de glorificar. Só que aí, quando faz isso, quem não casa, fica parecendo que é um cristão de segunda classe, talvez, não sei. Eu acho que é uma ideia... Coitada. Não, é assim, exatamente. E não casou, né, tadinha. Ou então, nossa, ela deve ter algum problema, ela deve ser uma mulher problemática, deve ter algum problema, deve ser chata, deve... Pô, você pensa que é uma... pecado. Exato. Você pensa que é uma ideia muito estranha com o Deus que a gente conhece das Escrituras, pensar que Deus deu uma ordem que todo mundo deve seguir e que Ele mesmo não proveu para todo mundo. Que Deus manda todo mundo casar, mas algumas vão ser exceção. Você não quer ser a exceção de Deus. E não faz sentido com o Deus que a gente conhece, né? Porque não tem homem suficiente, por isso que você não vai casar? Não, gente, não é por isso. É muito estranho. A questão de estatística, não, gente, tá, gente, o cristão não vive por estatística, não. Não é porque tá faltando homem, gente, é porque Deus não quis, né? Por exemplo, como eu conheci meu marido, gente, foi uma coisa assim, foi Deus, foi pela internet, foi uma coisa assim, totalmente... Sabe? Porque Deus quis unir, porque Deus quis, é simples assim, Deus quis, vão unir aqueles dois ali. O João Paulo brinca que lá no céu vai ter, assim, aqueles quadros de orações congruentes, assim, porque a gente brinca que, acho que foi no mesmo dia, no mesmo horário que a gente fez a mesma oração para Deus, né? Porque nós fizemos a mesma oração e Deus deu um jeito de juntar. Então não é porque você tá solteira porque não tem homem, porque não, né? É porque Deus não quis. Agora, você vai ficar vivendo enquanto, ou você vai, Senhor, né? Minha vida é tua, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? Eu quero glorificar a você, eu quero glorificar a ti, né? Eu separei 1 Pedro 1:3 para a gente refletir, que o apóstolo diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Então, Deus nos deu todas as coisas que nós precisamos para viver, e para a nossa piedade. Isso não vai se tornar falso na vida de uma pessoa solteira. E aí o que acontece, né, que tem duas coisas aqui, desse entendimento errado do princípio. Por um lado, se você pensar dessa forma, que Deus, né, criou todo mundo para casar e algumas são exceção, a mulher vai acabar, às vezes, se ressentindo contra Deus, porque ela quer muito casar e Deus não está atendendo isso que ela quer. E é muito perigoso para o nosso coração entender dessa forma. E de outro lado, se você, eu acredito que é o plano de Deus para todo mundo e Deus proveu para todo mundo. O problema, então, é quem? É você, que não está casada, né? E aí que vem pressão, aí que vem julgamento, aí que vem a culpa que a gente coloca até na gente mesmo, né? Então, como você falou, tá solteira por causa dos pecados. E eu acho que essa questão de por causa dos pecados é o mais triste, porque é o que a gente mesmo coloca na gente, né? Tenho certeza que você já recebeu muita mensagem de menina solteira achando que está solteira por erros do passado. Isso é
muito triste. Às vezes porque, você é exigente demais, você tá querendo viver a vida agora e depois vai ser tarde demais, tá solteira porque se tornou muito independente. E eu imagino, Pan, que só esses exemplozinhos que eu dei são muito parecidos, são parênteses, né? Muito parecidos com as mesmas pressões que as mulheres casadas que não têm filho ainda sofrem, né? Meio que o discurso é um pouco o mesmo. Porque quando o nosso coração não está em Deus, é o que eu sempre falo aqui. Gente, não adianta. Assim, volta e meia, né, por eu ter 4 filhos, volta e meia alguém pergunta, pô, não querer filhos é pecado? Fazer coito interrompido é pecado? Usar camisinha é pecado? Cada pergunta que eu recebo aqui, que só pela graça de Deus. Eu falo, cara, o que a palavra de Deus fala? O que a palavra de Deus fala? Sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. A questão é, onde está o teu coração? Por que você está tomando esta decisão? Por que você está fazendo isso que você está fazendo? Porque se você não vive uma vida para a glória de Deus, você vai achar que a tua felicidade está no teu estado civil, que a tua felicidade está na maternidade, que a tua felicidade está numa casa maior, que a tua felicidade está num bem financeiro. Por quê? Porque o teu coração não está em Deus. O teu coração não está em fazer a vontade de Deus. Os teus olhos não estão na eternidade, os teus olhos estão nesta terra. Né? Eu gosto muito de citar a questão da família de Ló, né? Porque Ló era um homem que vivia em tendas. Ou seja, ele não tinha residência fixa nesta terra, né? Ele pegava as tendas, né? Então, assim, é muito simbólico. Eu gosto muito de olhar simbologias, né, da palavra de Deus. Então, o que Ló foi fazendo? Ele foi cada vez mais armando as tendas dele para próximo de Sodoma e Gomorra, até que ele fixou residência ali. Então, muitas vezes, a gente está fixando a nossa residência nessa terra. Então, a gente só acha que vai ser feliz se a gente conquistar aquele checklist de todo mundo. Eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que ir para a Europa, eu tenho que não sei o quê. E a gente monta um checklist ali e acha que a nossa felicidade está nisso. Então, o que vai acontecer? Você vai casar, você vai continuar infeliz. Você vai ter o filho, você vai continuar infeliz. Por quê? É o que eu vejo aqui direto, gente. Eu vejo um monte de solteiro infeliz porque tá solteiro, um monte de casado infeliz porque tá casada, um monte de gente que não tem filho infeliz porque não teve filho, um monte de gente com filho infeliz porque os filhos não deixam ela fazer nada. Por quê? Porque o nosso coração tá enraizado no nosso querer. Né? Não no nosso Senhor. Agora, quando a nossa alegria está em Deus, você está satisfeita. Quer você esteja solteira, quer você seja mãe, quer você seja casada, você entende que aquilo é o que Deus quer para você. Então, a gente precisa ir para a raiz do nosso coração, para o princípio de tudo, porque senão a gente vai viver de regrinhas. Você tem que casar, para ser uma pessoa piedosa você tem que usar saia, você tem que usar não sei o quê, você tem que usar um certo tipo de roupa, você não pode passar batom, você não pode passar maquiagem, você tem que ter no mínimo X filhos, e aí a gente vai criando as caixinhas. Gente, somos fariseus excluindo modernos, um monte de gente, né? Somos fariseus modernos. Cadê o olhar de amor para o outro? Cadê buscar a glória de Deus naquilo que Deus quer de você? Né? A nossa satisfação tem que estar em Deus, porque se não tiver, amiga, deixa eu te falar, Deus vai mandar alguém, você vai casar, e você vai ter filhos, e você vai continuar insatisfeita, você vai continuar infeliz. A nossa alegria precisa estar em Deus, precisa estar no Senhor, né, Ana? Sim, exatamente. E aí a gente tem alguns pontos, né, Pam, para passar aí esses julgamentos. Nessa questão, né, a gente estava até conversando aqui sobre essas pressões, né, essas pressões que as solteiras vivem, que são muitas, né, muitas. Eu estava até pensando, gente, acho que a gente devia ter feito essa live no YouTube, sabe? Porque se parte 1, parte 2, parte 3. Né? A gente fica no YouTube, o YouTube são 8 horas, porque assim, se a gente for falar de todas as pressões que as mulheres solteiras principalmente vivem, os homens nem tanto, né? Mas assim, existem outros tipos de pressão, mas não é encarado da mesma forma, mas as solteiras acabam recebendo muito, muito peso, né? Justamente por essa questão, né? De que não, ela tem que ser... Ela tem que casar, ela tem que ser fecunda, porque a mulher será salva mediante a maternidade, né? Tem uma passagem de Pedro lá que fala sobre isso. Então, ela tem que casar e ela tem que ser mãe. E como é que a gente fica diante disso, Ana? Que medo, né? A Pan tá fazendo tipo o papel da tia que quer que você case e tá ali, ó. Vai fazer o papel agora aqui pra gente conversar. Mas então, a gente não pode botar que algo é alvo para a vida cristã se esse algo não está disponível para todas as pessoas, né? Porque eu tô pensando assim, se Deus quisesse que todo mundo casasse, ele teria convertido pares, sempre. Então, a gente não pode confundir as coisas úteis com coisas que são, com coisas necessárias.
o que a gente está falando? Ser esposa é um papel que Deus deu para a mulher. E tem que exercer para a glória dele. Não pode, como a Pam falou, chegar no casamento e daí querer outras sair dele, né? Voltar atrás. Também o mesmo para ser mãe, o mesmo para se você tem um papel de estar solteira, trabalhando, então esse é o seu papel. O meu ponto é que a gente tem que fugir dessa ideia de que nossa vocação é o casamento, porque a nossa vocação é servir a Deus e nos assemelharmos a Cristo onde quer que a gente esteja. Quer dizer, eu sei que hoje eu glorifico a Deus no meu trabalho, na minha igreja, com as minhas irmãs, através, né, Deus usa até com pessoas descrentes, para abençoar e para ajudar no meu ambiente de trabalho, por exemplo. Então, assim, são muitos caminhos pelos quais a gente pode glorificar a Deus. Isso do ser de fecundos é muito controverso, mas entendo que foi uma ordem dada para Adão e Eva, antes da queda, e que, na realidade, hoje, no mundo quebrado, tem muita gente que não é fecunda, então tem muitos casais que não podem ter filhos, e se a gente fala dessa forma, então eles estão desobedecendo a Deus, sendo que eles não podem ter filhos, por exemplo, ou eles estão agindo dentro dos limites da providência de Deus, né? Não é fácil, não. Porque assim, eu já tenho, assim, não quero antecipar assunto aqui, não, mas é justamente essa questão, né? Porque assim, as pessoas, né? A mulher, a gente falou sobre isso no desafio de submissão, foi um desafio, sim, voltado mais para as mulheres casadas, porque é o perfil majoritário do meu Instagram, mas eu fiz questão das solteiras também participar, porque aquele papel nosso de auxiliadora, o papel de gerar vida, é um papel que independe do casamento. Ai, Pamela, eu posso ser mãe solteira, né? Não, você foi feita para tocar pessoas, para influenciar pessoas, para edificar vidas. Então, esse dom que Deus nos deu, esse chamado que Deus nos deu, essa questão que a gente tem não ia falar do aconselhamento, nessa questão que a gente tem de perceber uma situação que é muito diferente, o homem não consegue perceber isso, a gente consegue perceber a dor do outro, a gente consegue ir lá confortar, consolar, porque a gente enxerga coisa. O homem pode estar do lado do homem assim, você vê que o homem tá mal, que o homem tá, um amigo dele, você vê que o amigo dele tá mal, tá cabisbaixo e tal, cara, o homem nem percebe. Você precisa dizer, moço, seu amigo não tá bem, não, olha a cara dele. Uai, normal. Porque o homem não consegue enxergar essas coisas, né? Então, Deus nos deu esse dom, Deus nos deu esse papel de enxergar o outro, de entender além, né? Porque a gente tem uma visão mais ampla da coisa. Deus nos conectou com pessoas. Então, a gente tem muito mais essa necessidade relacional, enquanto o homem tem uma necessidade diferente, né? Que é a necessidade da liderança, do trabalho, de ir para fora. O homem não é muito conectado com pessoas, já a mulher é. E esse papel, ele deve ser desenvolvido, ele deve ser colocado em prática independente do casamento, porque você pode tocar as pessoas ao seu redor, você tem as suas amigas, você tem a sua família, você tem as pessoas que Deus te colocar no teu caminho para que você toque a vida delas, para que você influencie a vida delas, para que você gere vida na vida dessas pessoas, né? Porque assim, o nosso processo aqui de santificação, ele não é só através do casamento, né? Ele vai acontecer independente do teu estado civil. A gente deve crescer em santificação, a gente deve crescer desenvolvendo os dons e talentos que Deus nos deu, independente do estado civil. Perfeito. Porque isso da gente ter sido criado para ser auxiliadora é um dos argumentos que usam sempre para nós solteiras, né? Você não está cumprindo seu papel porque você foi criada por Deus para ser auxiliadora. E como a Pam falou, você tem muitas formas de ser auxiliadora, não só dentro do casamento. Então, seja auxiliadora na igreja, seja auxiliadora com suas irmãs mais novas, ou mesmo, né, com todas as suas irmãs, não é nunca diminuindo o valor do casamento, é só que a gente veja que não deve ficar esperando uma aliança no seu dedo para você começar a servir a Deus, né, com seus dons e talentos e sendo uma auxiliadora que você é. E é tão engraçado, né, Ana, porque assim, é uma coisa que eu já vi muito, né, e muitas solteiras falam comigo a respeito disso, que é justamente essa questão
da igreja não desenvolver, porque assim, não desenvolver o processo de santificação das solteiras, visando que elas cresçam no conhecimento de Deus, no entendimento de que Deus é, de quem Deus é, mas não, eles olham para solteiras, para os solteiros, precisamos casá-los, porque eles precisam casar. E aí, por exemplo, né, na minha mocidade, a preocupação era não transa, né? Quando e aí para não transe, case, né? Não transe, então case com o primeiro crente que passar, para você não pecar. Eu falo direto que, assim, gente, na minha mocidade, na igreja, eu sentia, assim, era cada aula que eu assistia na escola dominical, que eu falava assim, gente, eu não sou uma cadela no cio, não, gente. Pelo amor de Deus, vamos estudar quem Deus é, vamos estudar quem Deus é, vamos, né? Aí depois começam as programações, só programações casamenteiras. Então, o que acontece? Acontece também uma superficialidade do cristianismo ali entre os solteiros, porque o foco é só o casamento. Se você quiser, você vai se aprofundar sozinha, que foi o meu caso, né? Eu vou estudar sozinha, porque eu não aguentava mais só ouvir falar de casamento, só ouvir falar de que não pode, né? Que não pode ter relação, que não pode aceitar. Gente, isso eu já sei. Pula, né? Vamos pro próximo nível? Isso eu já sei, isso eu já entendi. E aí... Já tô fugindo desse pecado, né? Pula, né? Vamos, tá? E aí, o que Deus quer que eu seja? O que Deus quer que eu faça? Como que eu tenho que desenvolver a minha salvação? Como que eu tenho que crescer em santidade? O que eu preciso fazer? Né? Então, assim, eu precisei, assim, quando eu caí numa igreja, eu estava até casada, que realmente trabalhava isso com jovens desde o início, né? Que é justamente essa questão da santificação, a questão de você desenvolver a sua salvação, independente se você vai casar ou não. E aí a igreja não. A igreja só quer casar, aí só quer fazer aquelas programações, assim, que dá até vergonha de anunciar aquelas programações na igreja. Tem umas programações para solteiros que eu falo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, gente, não é assim que a coisa funciona. Ainda bem que os comentários estão desativados, senão agora ia estar cheio de gente. Eu sei. Eu falei assim, gente, porque assim, né, gente, não é isso. Monta um estudo bíblico, monta um estudo de apologética, deixa o povo estudar junto. Isso vai render mais casamento do que essas programações casamenteiras. Então, a gente parece que coloca mesmo, né, os solteiros no stand-by, né? É o por enquanto, né? Então, assim, vamos dar um jeito de te tirar desse lugar que você está, porque nesse lugar você não está glorificando a Deus, como se você fosse se santificar, você fosse crescer em santidade, você fosse glorificar a Deus só quando você entrar no casamento. Aí, de repente, entra no casamento, todo mundo querendo fugir do casamento. Sim, exatamente assim. E aí, outra coisa também que eu escuto muito, eu que sou solteira, é você não casou ainda, você tá solteira porque você tá sendo muito exigente. Como eu escuto isso. Nos corredores da igreja, assim. Porque o problema é assim, o problema é você, entendeu? A questão não é que Deus não quer, não é que Deus ainda não... A gente não sabe o que Deus quer, a questão é, eu estou feliz com o que Deus está me dando agora? Pois é, e aí vem isso, e vem junto com isso, você está muito exigente, vem sempre qualquer duas pessoas crentes podem se casar, então você está sendo exigente. Eu acho muito importante que a gente pincele esse assunto, porque sim, como a gente está falando aqui repetidamente, e vamos continuar repetindo, porque é importante, as motivações do coração são muito importantes, tanto se você quer casar, quanto se você não quer casar, porque pode ser que você não esteja de fato casado ainda por motivos egoístas, sim, por alguma decepção amorosa, e essas coisas não são legítimas, devem ser tratadas, então, né, isso é muito importante. Porém, apesar de que dois crentes podem casar, dois crentes podem casar, mas isso é um elemento, tem muitas outras coisas envolvidas nisso. Nossa, coitada, desculpa, eu preciso... Na minha igreja colocavam solteiros para servir no jantar de casais. Uai, gente! Meu Deus do céu! É pra você ver o que você tá perdendo, fã. Cara, terrível, meu Deus do céu! Ô, fã, é pra você ver, entendeu? De perto que você tá perdendo, você querer mesmo. Mas, gente, então, apesar de duas pessoas crentes poderem se casar, Deus nos dá sabedoria num mundo caído, em que somos pecadores e temos falhas, de escolhermos quem vai andar com a gente pro resto da vida, quem vai ser uma carne com a gente. Você tem o direito de casar com alguém que não gosta das coisas que você gosta, mas não é uma obrigação sua. Então, esses conselhos de casa, mesmo não gostando, depois Deus vai honrar, toma muito cuidado com isso.
Porque Deus permite que você se case com qualquer crente, mas ele não exige em lugar nenhum da Bíblia que você case com qualquer crente. O que a Bíblia exige e ensina é que seja qual for sua situação, casada, solteira, não saudável ou saudável, você deve servir a Deus. Então, é muito ruim você achar que você, como a Pam falou, que você só vai poder servir a Deus quando você estiver casada, né? Servir a Deus de verdade, só vai ser de uma forma completa quando você estiver casada. Não, é completa agora, nesse momento. Sempre tem essa sensação de que a gente está perdendo alguma coisa. Né? Então, assim, eu preciso estar namorando porque eu estou perdendo alguma coisa. Eu preciso casar porque eu estou perdendo alguma coisa. Eu preciso ter filhos porque eu estou perdendo alguma coisa. Nós não estamos perdendo nada, nós já recebemos tudo em Cristo. Né? Então, assim, se a gente não muda esse foco agora, no casamento vai ser pior, que é o que a gente vê, né? Os jovens de hoje estão casando e com 1 ano estão separando, 2 anos estão separando. Não existe mais essa visão de reino, essa visão de eternidade, essa visão de fazer a vontade de Deus. Então, gente, a gente precisa voltar para a palavra do Senhor. O que Deus fala, né? Coloque todas as tuas petições diante do Senhor, né? E vai viver para a glória dele. Então, eu estou dizendo que, então eu estou solteira, eu não posso pedir para um relacionamento? Pode, né? Pode, mas, Senhor, seja feita a tua vontade, que foi o que aconteceu comigo. Mas, olha, Senhor, eu gostaria de casar, mas seja feita a tua vontade, não a minha. O que eu quero é que eu não vou mais alimentar isso no meu coração, eu quero te servir. Então, assim, eu comecei a ocupar o meu tempo em estudar a palavra de Deus, em assistir pregações, em sair com os meus amigos que tinham esse mesmo ideal, que tinham essa mesma busca, sabe, de aprender mais da palavra do Senhor. E assim, nossa, pra mim você vai se fortalecendo no conhecimento de Deus, no conhecimento de Deus, e você vai servindo naquilo que você pode, sabe? É a gente realmente tirar os olhos do amanhã. Né? Senhor, eu só tenho hoje para te glorificar. Gente, vocês não sabem nem se você vai ter o dia de hoje inteiro. Né? Para que você tem preparado a tua alma? Você tem preparado a tua alma para o casamento ou você tem preparado a tua alma para Deus? A gente só tem o hoje. Então, assim, vamos viver o hoje, porque o amanhã trará os seus cuidados. Ou seja, Deus traz o cuidado de amanhã. Ou a gente só precisa servir a Deus hoje, a gente só precisa honrar e glorificar a Deus hoje. Então, acorda, Senhor, como eu posso te glorificar no dia de hoje? Porque se a gente começa a alimentar o nosso coração com esses desejos que são lícitos, que são bons, né? Casamento é bom, né? Ter filhos é bom, mas quando a gente faz isso para a glória de Deus. Porque se você vai também querendo que os teus afetos sejam supridos, achando que o teu marido vai suprir a tua carência, que o teu marido vai suprir os teus afetos, teu casamento vai ser um inferno. Por quê? Porque o teu marido, ele não é perfeito e ele não vai conseguir atender as tuas expectativas. Então é isso que eu vejo muito aqui, as mulheres que estão casadas e ficam o tempo inteiro reclamando do marido, porque, gente, vocês queriam um homem perfeito? Gente, só existe um homem perfeito nessa terra, e ele não casou, né? Deixa eu te falar que ele não casou, entende? Então, assim, se a gente coloca as nossas expectativas no outro, que o outro vai suprir os nossos afetos, que o outro... Não, Cristo já veio. Cristo veio cheio de aceitação. Desceu ao mundo cheio de graça. Ele já nos aceitou, ele já nos completou. A nossa alegria precisa estar nele, gente. Isso é pra tudo na vida. Não é só solteirice, casar. Não, se você tá casada, tá achando que a tua alegria tá nos filhos, que você tá tentando ter e não consegue. Por quê? Por que Deus não quer me dar esse presente? Por quê? O que você tá dizendo pra Deus? Deus, eu sei mais do que o Senhor aquilo que eu preciso. Sim. E você acha mesmo que você sabe mais do que Deus? Não sabe. Né? Você entende que Deus é teu pai? Você entende que ele é um pai bom, santo, justo e que tudo na tua vida coopera para o teu próprio bem? Então descansa nele, descansa na vontade dele e vai servir, minha filha, vai estudar a palavra de Deus, e vai servir, a nossa vida é para o outro, né? O amor é isso, o amor é uma vertente para fora, então comece a servir, o amanhã trará os seus cuidados. Ah, que coisa mais linda. Bom, é o consolo, né, do nosso coração. Vou falar que tem também o famoso, se você não casar, você não vai ser santificada, né? Cara, isso eu nunca ouvi, pelo menos isso eu não tinha ouvido, não. Sério, que eu posso estar nesse nível? Já. É porque agora, né? Não é do mesmo jeito, entendeu? Não é do mesmo jeito. Assim, tipo assim, é inferior. O processo de santificação, ele é melhor no casamento. Ô, gente, tá vindo uma leva de crente muito doido. Muito doido. Mas cara, eu tenho ouvido cada absurdo. É namorada exigindo submissão da namorada. Tá vindo uma leva de crente muito doido, assim. É o povo que precisa
lê mais a palavra de Deus. É um entendimento totalmente errado, né? Que faz com que essas coisas aconteçam. Bom, Deus tem um processo de santificação para cada uma de nós. Nunca aceite que alguém está dizendo para você que você só vai ser santificada se você passar pelo mesmo caminho que ela passou, porque Deus não quis assim. Então, resumindo, eu vejo muito assim, todas nós estamos indo para o mesmo alvo, né? O Deus está nos levando para o mesmo lugar, que é a santificação, mas Ele está levando umas por um caminho, outras por outro caminho. Nesses caminhos a gente encontra outras irmãs que estão passando pela mesma coisa que a gente, isso é bênção. E até na rede social, né, Pam? Porque aí acontece de você encontrar com a Pam e você poder caminhar com ela, com o que ela tem a ensinar para você, já que você está no mesmo caminho que ela, ou você quer mesmo aprender com o caminho que ela está passando, e você tem outras irmãs na sua igreja, ou nas redes sociais que tá, enfim. Mas lá na frente, vamos chegar no mesmo lugar, por esses caminhos e esses processos de santificação que Deus escolheu trabalhar de forma diferente. Então, no casamento, claro, Deus trabalha a santificação, a Pam tá aí falando isso para vocês sempre, na convivência, no pecado que um e o outro mostram, mas na sua solteirice você vai passar por outros desafios, Deus vai santificar você de outras formas. E glória a Deus por isso, a gente vai se encontrar no reino toda santificada, gente. Sim, gente, a gente precisa entender a nossa identidade no Senhor. Nós somos filhas amadas de Deus. A gente não precisa de mais nada neste mundo para ser feliz. Então, assim, a gente precisa realmente começar a tirar os nossos olhos disso aqui e começar a olhar para Deus. Senhor, qual que é a tua vontade? O que o Senhor quer para a minha vida? Eis-me aqui. Né, gente, depois que eu comecei a orar para Deus, eu falei assim, Senhor, eis-me aqui. Né, eis-me aqui, né? Quebranta, quebra, faz o que o Senhor quiser. Porque nós não somos vasos, gente, na mão do oleiro. Gente, deixa Deus quebrar, tem gente que tá apanhando aqui, deixa Deus quebrar, deixa Deus reconstruir tudo novo, porque nós não somos deste mundo, nós somos de outro mundo e nós vamos viver uma eternidade no Senhor. E Ele sabe, eu acho que o problema todo, Ana, é porque as igrejas, o pessoal às vezes está muito interessado em regras, em normas, mas não em apresentar quem Deus é. Não fazer com que a gente entenda quem Deus é, entenda o propósito de Deus para a nossa vida e que a gente deve viver para a vida dele, né? Então, a gente vai viver uma vida dando murro em ponta de faca, buscando aquilo que não é a vontade do Senhor para a nossa vida, achando que a gente vai conseguir na nossa própria força, e aí a gente vai ir por muitos caminhos que não vão glorificar a Deus e a gente vai sofrer, né? E a gente conhece a Deus e a gente coloca a nossa identidade em Deus e a identidade das nossas irmãs também, né? Vamos deixar aqui essa mensagem de que não coloque pressão nas suas irmãs, nem se você é solteira, não coloque pressão nas suas irmãs casadas, por exemplo, para ter filhos, mas o assunto dessa live, que somos nós solteiras, sejam amorosos conosco, tá? Com o amor de Cristo, porque estamos todas no mesmo caminhada cristã, então não nos trate como menos, não nos trate com pena, não nos trate como se a gente não fosse completa, como se tivesse faltando algo, porque não é assim, como nós já falamos. O pastoral tá aí, ó, quebra tudo, quebra tudo, Paula. Pastor Alan, quando aparece numa live é para fazer um comentário que a gente vai rir, sabe? Porque eu acho que não preparam as pessoas para viver para a glória de Deus, a verdade é essa, sabe? Preparam assim, vamos preparar para o casamento, vamos preparar para ter filhos, vamos preparar para ser dona de casa, vamos preparar, mas não prepara para a glória de Deus, para você fazer a vontade de Deus. Entende o que eu tô falando? Ou tá abstrato? Tá perfeito, tá perfeito. Sabe, vamos preparar, porque uma das minhas amigas falou isso comigo, assim, falou assim, poxa, Pamela, eu não vejo ninguém tentando preparar os solteiros, e se Deus quiser que você seja solteiro pro resto da vida? Né? E se for essa a vontade de Deus pra tua vida? Né? O que você vai fazer com isso? Então, assim, eu gosto muito de pensar, sabe, essas coisas, assim, foi uma das coisas que eu pensei quando eu tava solteira, assim, querendo arrumar alguém, eu falei assim, mas e se Deus não quiser? Deus vai deixar de ser Deus? Deus vai deixar de ser bom? Você vai viver uma vida triste, amargurada por causa disso? Igual, por exemplo, eu vivi uma situação pastoral, o pastoral apareceu aí, eu lembrei disso, né, que eu contei na live com ele, que meu filho, o Arthur, ele foi atropelado,
E aí a gente botou ele no carro, enfim, foi correndo pro hospital, aquela coisa toda. E ele começou a respirar, assim, a impressão que tinha da respiração dele, que ele realmente estava afogando, assim, na respiração, sabe? Fazia um barulho. E aí, né, eu já imaginei que estava tudo estourado dentro dele, que ele devia estar com alguma hemorragia, e ele não reagia, ele não falava, ele só segurou a minha mãozinha, assim, botou a mãozinha assim comigo e ficou quietinho, e não falava nada, e aquela respiração ofegante assim, e eu orando, Senhor, pelo amor de Deus, não leva meu filho, não leva meu filho, não leva meu filho, não leva, aquela coisa. E aí foi onde Deus falou, e se eu quiser levar? Aí eu calei, assim, e aí, eu não consigo falar isso sem chorar, eu vou chorar de novo. E aí ele falou assim, e se eu levar? E aí eu, mas não leva não, não leva não. Mas e se eu levar? Eu vou deixar de ser Deus para você? Aí eu falei, não. Eu vou deixar de ser bom para você? Eu falei, não. Então, minha filha, descansa, porque eu sei o que eu tô fazendo. Né? Então, assim, Deus, ele tem que ser Deus independente do que você tá vivendo. Independente do que você está sofrendo, independente se você não tem aquilo que você quer, Deus é Deus. E Ele é bom, e Ele é santo, e Ele é justo. Aí eu falei assim, então tá bom, Deus, só me dá mais um minutinho com Ele aqui, mas se eu quiser levar, leva. Vocês entendem, gente? A nossa vida está nas mãos de um Deus que é bom, que é santo, que é justo e que é perfeito. A gente precisa viver para Ele, por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode te dar. A gente tem que glorificar Ele por aquilo que Ele é. Se você faz isso que a Pam falou, é até uma boa dica, né? Se você quer alguma coisa e você, na sua cabeça, você mesmo se perguntar, e se eu não for ter essa coisa, como você lida vai dizer como está a sua idolatria com relação a isso que você quer. Né? Se você colocou isso como algo maior, né? Se você colocou isso como algo maior do que Deus na sua vida. Eu quero muito, né? Como eu falei lá no começo, o primeiro exemplo que eu dei, quero muito uma promoção. Me preparei para essa promoção. Mas enquanto isso eu estou trabalhando agora nesse cargo. E aí? Se Deus fala, se Deus não quiser me dar aquela promoção, como é que eu lido com isso? Vai dizer o quanto aquilo se tornou maior que Deus na minha vida. Sim, gente, é claro que eu queria que meu filho vivesse, ele viveu, graças a Deus. É claro que você pode querer casar, isso é uma coisa boa, o casamento não é uma coisa ruim. Mas isso não pode afetar o olhar que você tem para Deus. Isso não pode ser um ídolo no seu coração. Ah, se Deus não me der, então esse Deus não é tão bom assim. Por que Deus deu para o outro e não deu para mim? O nome disso é inveja. Então você precisa começar a tratar os pecados que podem sim decorrer, né? Ah, você está solteiro por causa do pecado. Gente, todo mundo é pecador. Se fosse assim, não tinha ninguém casado. Você está casado também porque está pecando. Exatamente. Então, assim, você precisa ver que muitas vezes as circunstâncias vai fazer a gente pecar, porque a gente está querendo um Deus, que eu brinco, né? Que ele é ali um gênio da lâmpada e ele tem que me dar aquilo que eu quero. E se ele não me dá, ele é mau. Não, né? Quem que é Deus para você? Deus é Deus, independente da situação que você está vivendo. Né? Paulo escreveu uma das cartas que eu mais amo, a carta da alegria, né? De onde? Dentro de uma prisão. Por quê? Porque é Deus, ele estava preso, foi açoitado, foi não sei o quê, mas ele continuava alegre no Senhor, porque ele sabe quem Deus é. Então, se o teu coração tá triste, se o teu coração tá angustiado, se você tá pensando lá no futuro, que você não vai casar, que você tá, né? Se o seu coração realmente não está em paz, olhe para o Senhor, né? Busque a alegria no Senhor, trate isso no Senhor. Porque é bom, é saudável você querer casar, mas não é bom, não é saudável você parar a tua vida por causa disso, você viver angustiado por causa disso. Se você está vivendo assim, é porque tem um ídolozinho crescendo no teu coração e ele precisa ser destruído. Exatamente. E aí eu falo essa coisa de pensar lá na frente, né, Ana? Muitas mulheres têm um medo de, ai, como é que vai ser a minha velhice? Eu falo, gente, o amanhã é do diabo, né? O amanhã é do diabo. Foi, que eu até mandei para a Pam a pergunta que a gente recebeu quando eu abri a caixinha com perguntas dessa live, né? Eu falei, Pam, olha essa pergunta, que coisa, ai, dói o coração, né? Porque a pergunta foi a seguinte, como lidar com o medo de passar a velhice sozinha, né? De uma mulher. Que coisa, né? Assim, gente, você lida confiando no seu Senhor, como você... confiando que ele não vai te desamparar. Estando hoje casado ou solteiro, você não sabe como é que vai ser a sua velhice. Você não tem como saber. Uhum. Então, o que você sabe hoje, com certeza, é que Deus cuida de você, provê para você todos os dias. E não vai ser diferente nem daqui a 1 hora, nem daqui a 40 anos.
Então não precisa, porque está solteira, ficar com esse medo de passar a velhice sozinha. Você não vai passar. Gente, é aquela velha coisa, aquela velha história da gente achar que a gente tem controle sobre a nossa vida. Gente, vocês não têm controle sobre nada, aprendam isso, tá tudo na mão de Deus. Ah, mas aí eu vou passar minha velhice, quem vai cuidar de mim na velhice? Quem garante que se você casar, quem garante primeiro que você vai ter filhos? Quem garante que seu marido não pode falecer? Gente, quantas mulheres ficam viúvas e perdem os filhos e ficam sozinhas do mesmo jeito, mesmo tendo casado? Então é um falso controle que a gente quer ter na nossa vida, né? Então, assim, é a mesma coisa que questão de filhos. Eu não posso ter muitos filhos, eu não posso, sei lá, né? Eu queria ter mais filhos, mas não vou ter porque eu não tenho condições de sustentar, então eu vou ter só um. Se você acha que é você que está sustentando o seu filho, tá, amanhã acontece uma pandemia, você e seu marido perdem o emprego. Não. Você só teve um porque você tinha condições de sustentar um. De repente, você não tem mais condições de sustentar esse um. Você vai matar? Ai, meu Deus. Não vai, né? Então por quê? Mas é porque isso, né? A nossa vida inteira é baseada numa falsa sensação de controle, que sou eu que me sustento, que sou eu que sou eu. Não, gente, é o nosso Deus, é Ele que cuida de nós. Então, gente, essa live não é só para solteiros, é para todo mundo. Aonde estão os teus olhos? Para quem você tem preparado a tua alma? Você realmente, porque muitas vezes, Ana, a gente conhece Deus literalmente, né? Igual o João, te conhecia de ouvir falar. Hoje eu vejo a tua face. A gente precisa começar a buscar a face do Senhor. Porque pode perguntar para qualquer um, se for presbiteriano ainda, vai responder rapidinho. Qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus, né? E viver alegremente nele. Tá. Por que você não vive assim? Porque uma coisa é o que você sabe, outra coisa é o que a gente vive. Então, uma coisa que eu sempre falo, olha, você precisa começar a viver aquilo que você acredita. Porque tem muitos cristãos que conhecem a palavra de Deus, sabem quem Deus é, mas não vivem de acordo com esse conhecimento. Deus é pai? É. Deus é soberano? É. Deus quer o teu bem? Sim. Tudo coopera pro... Sim. Então por que você está angustiado porque está solteiro? Pronto, já pode encerrar a live agora. Beijo, tchau. Você entende, né? Então, assim, ai, Pamela, você falando... Gente, não estou dizendo que é fácil, não. Para você é a solteirice, para mim são outras questões. Gente, o que vocês precisam entender é que todo mundo está vivendo essas questões. E elas surgem justamente porque a nossa confiança não está em Deus. Porque onde tem medo, tem ausência do Senhor. Porque que a palavra de Deus fala, né? Que quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quem que é amor? Né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você está com medo de continuar solteira, se você está com medo de não ser mãe, cada um vai ter seu medo. O que a gente precisa fazer? É colocar Deus na situação. Porque quando a gente não enxerga Deus na situação, nós vamos temer. Porque o medo produz tormento. Então nós vamos viver atormentados, nós vamos ter medo. Aí quem é casado tem medo do marido morrer e ficar viúva. Quem tem filhos tem medo do filho morrer. Cada uma vai ter um medo. Por quê? Porque não está enxergando Deus naquela situação. Não, eu estou solteira, mas Deus está comigo. Então se Deus está comigo, eu não preciso de mais nada. Tem que ser vivida todos os dias para a glória do nosso Senhor. Porque você pode estar noiva, ninguém garante que você vai casar, gente. Eu falo isso todo dia. A gente precisa viver uma vida diante da morte. A gente precisa viver uma vida diante da verdade, porque você não sabe, pode ser hoje, gente. A gente fica vivendo muito amanhã e a gente deixa de glorificar o nosso Deus hoje. Ai, tá. Que delícia de conversa. Tô aqui, tô terminando essa live mais feliz ainda. Mais contente ainda. O que vocês estão falando aí, gente? Gente, Cristo morreu para que a gente tenha vida, e vida em abundância. A nossa vida é nele, a nossa alegria é nele. E vamos servir, gente, vamos glorificar o nosso Deus. Você só tem hoje, amiga, você só tem hoje. Um dia isso vai ser verdade na tua vida. E como você vai, né, qual que é o Saulo, né, eu fiz uma live com ele recentemente sobre os traumáticos, né, nós estamos escrevendo a nossa história. Tá aí, o nosso livro tá aí, nós estamos escrevendo aí a nossa história e no final da nossa vida nós vamos entregar esse livro para Deus. Que história que você tem escrito? Ai, Senhor, eu vivi esperando o marido que o Senhor não mandou. Né, ao invés de você fazer uma biografia linda, uma biografia de quem serviu, de quem amou, de quem cuidou, de quem levou o bom perfume de Cristo por onde passou, né? Escreva uma história assim, para a glória de Deus. Perfeito. Perfeito. Temos menos de 5 minutos, né? E o medo impede a gente de amar, exatamente, Paulinha. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então a gente precisa buscar esse amor em Deus. A gente precisa começar a amar os outros. Porque quando a gente fica preocupado só com a nossa solteirice, nós estamos amando a nós mesmas.
Então, assim, a gente está incorrendo no mesmo, olha como nós somos aprisionadas, nós estamos incorrendo no mesmo pensamento dos outros. Aí, por que você não casou ainda? Por que você está solteira? Porque aí você começa a pensar e você começa a incorrer no mesmo erro dos outros. Então, gente, olha, quando vierem com esses papos assim, gente, apenas ou faz piada, né? Ou você sorri a cena, né? Os pinguins de Madagascar, sorri a cena, ou você faz piada. Porque, por exemplo, né? Vocês recebem aí essas frases absurdas porque vocês estão solteiras. Eu recebo frases absurdas porque eu tenho 4 filhos. Então, assim, ou a gente nunca vai ter controle sobre o outro, sobre o que o outro fala. Mas a nossa reação, sim, a gente pode escolher como reagir ao outro. Porque, gente, vocês não vão controlar o outro. E muitas vezes os outros não falam por maldade. Muitas vezes a pessoa realmente fala sem pensar, porque todo mundo também fala. E a pessoa realmente ela quer o teu bem. Ela quer que você case, porque para ela isso é um bem. E é um bem também, e é um bem mesmo. Mas a pessoa não vai ter sabedoria. Então, é você que vai precisar ter. Então, se a tua identidade estiver alicerçada em Deus, firmada na rocha, sabe? Você vai rir disso. Gente, eu faço tanta piada quando vem falar comigo de filhos, de 4 filhos. Nossa, outra vez eu fui comprar um rímel. Aí a mulher viu meus filhos assim, nossa, são todos seus? Uma cara, assim, são todos seus? Sim, que alegria! Eu falei, foi, mulher, você acredita? Eu comprei numa promoção. Compre 2, leve 4. Cara, faz piada, né? Ah, mas você queria ou foi acidente? Ah, foi acidente, amiga. Tava limpando a casa, caí no colo do marido. Meu Deus. Entende? Porque assim, gente, faz piada, brinca, diverte. Pra você não absorver, né? Mas também, assim, muitas dessas coisas que a gente conversou aqui, que a gente deu de exemplo, eu já ouvi em aconselhamento de presbíteros, tá? Não da minha igreja. Comigo, me dizendo essas coisas que eu falei pra vocês. Então, estude a palavra de Deus, conheça a palavra, conheça o seu Deus, conheça quem ele é e o que ele quer de você na palavra dele. Para que você, na hora que estiver ali, numas conversas que não dá para levar na piada, você saiba... eu levaria na piada também, amiga. É mesmo. Eu não levei na piada, eu levei como verdade para minha vida, entendeu, Pan? Então, foi o que eu te falei lá nas nossas conversas. Agora eu já aprendi. É desse jeito. Mas é por quê? Porque a gente precisa ter a nossa identidade muito bem alicerçada em quem nós somos. E nós somos filhas amadas de Deus. Né? Nós somos filhas do dono da bagaça toda, entendeu? E é isso. E vamos viver para ele, tá bom? Então, alicercem aí o seu coração na palavra de Deus. Siga aí a Ana Paula, que faz muitas lives, artigos, tem muito conteúdo bom, podcast também, né, Ana Paula? Sim. E vamos crescer no entendimento de quem Deus é, gente. Vamos expandir o reino de Deus. Nós estamos aqui para expandir o reino de Deus, para que o reino de Deus venha sobre a terra. Então, vamos expandir. E vocês que são solteiras, cara, vocês podem expandir muito mais rápido do que eu. Então, se eu aqui com 4 filhos estou conseguindo expandir um pouco do reino de Deus, vocês estão desperdiçadas, tá? Então, vocês começam a expandir o reino de Deus, começa a falar de Deus nesse Instagram, para de ficar querendo caçar homem, vai expandir o reino de Deus e Deus cuida de tudo, tá bom? Faz igual a Ana Paula, sigam a Ana Paula, gente, ela é um exemplo nisso, tá bom? Sigam ela e vamos viver para a glória de Deus, né, Ana? Amém. Obrigada, viu, Pam, pelo convite. Amei muito a nossa conversa. E quem sabe, hein, Ana? Quem sabe? Agora a gente vai ter outra conversa. vamos agora ter outra conversa ali. Conversa séria agora com a Ana Paula. Orem por isso. Vamos expandir o reino de Deus, porque é para isso que a gente vive. Para glorificar o nosso Deus e para nos alegrarmos nele, tá bom? Coloca isso assim, ó, bem no seu quarto, assim. Eu sei que vocês têm quadrinho, eu também tinha. Adoro quadro. Coloca os quadrinhos aí, ó. Eu vivo para a glória de Deus, para expandir o reino dele, para me alegrar nele, tá bom? Isso. Bora lá, bora expandir o reino do Senhor. Um abraço, gente. Até a próxima.